Glória a Deus. É bom ver vocês aqui. Vocês são vitoriosos porque chegaram até aqui. Eu sempre digo isso porque eu entendo que quando o inimigo consegue prender a gente dentro de casa, ele já venceu, né, irmãos? Essa batalha para ele já está ganha. Então, chegamos até aqui, vencemos o inimigo, né? Que tentou deixar o crente dentro de casa. É uma das estratégias dele, mas amém. Amém pela tua vida nesse lugar. Vocês estão bem, irmãos? Amém? Amém, glória a Deus. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor tem uma palavra de Deus para a nossa vida hoje. O pastor Ricardo, ele postou algo no WhatsApp hoje de manhã. Foi Josué, né? Foi Josué. Pois é, e o Senhor já tinha me dado essa palavra, irmãos. Então, daí eu sinto como uma confirmação de Deus. Quando eu vi ele postar aquilo ali, eu pensei, glória a Deus. Porque o coração da gente, ele é meio duvidoso, né? Às vezes enganoso. A gente pensa, Senhor, será que é isso mesmo que quer falar? E o pastor Ricardo posta a mesma palavra. Glória a Deus por isso. Abra a sua Bíblia lá em Josué, no capítulo 1. O mesmo Espírito que está nele, está na minha vida, né, irmãos? Eu creio nisso. Daí ele confirma, né? Confirma que a palavra veio dele. Glória a Deus por isso. Eu amo esse Deus. Nós vamos ler, irmãos, do capítulo 1, do versículo 1 até o 9. Assim, eu particularmente, eu amo essa palavra. Ela é muito linda, ela é muito inspiradora. Ela traz ânimo para a gente. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a todo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. A palavra gloriosa, né, irmãos? Quando a gente para meditar nessa palavra, a gente vê o amor de Deus, o cuidado de Deus, né? As promessas de Deus. Eu estou com a minha garganta um pouquinho que me incomodando, irmãos, mas amém. O Espírito Santo está aqui e Ele quer falar. Eu creio porque foi Ele que confirmou, então eu creio que Ele tem uma palavra para nós hoje, para o nosso coração. Abre o teu coração, irmãos. Quando a gente olha para os personagens bíblicos, é tão lindo a vida desses homens, né? A gente que tira um pouquinho assim para examinar a Bíblia e procurar uma palavra, a gente começa a olhar para a vida desses homens e quanta inspiração tem na vida deles para a nossa vida, né? E a gente vê hoje, irmãos, mesmo até as pessoas da igreja, ao invés de se deixar influenciar
por esses personagens que eles estão aqui inscritos para influenciar a nossa vida. As pessoas procuram influência em tantos lugares, né? Em tantas pessoas assim, sem conteúdo nenhum espiritual. Tem muito conteúdo, às vezes até maligno, né? E estão influenciando a vida de tantas pessoas, de tantos jovens, né? De tanta gente que acha que aquilo ali é bom. Até eu achei muito engraçado, até porque, assim, meu Deus, o ser humano, ele é sem noção às vezes. Aconteceu aqui em Balneário, que eu acredito que foi verdade, um influenciador, e as pessoas correndo atrás dele, irmãos. Foi uma coisa tão estranha aquilo ali, eu vi no jornal. Ele correndo na frente, não sei se com um carro, alguma coisa, e mais uma multidão correndo atrás do homem. Eu pensei, meu Deus, aonde nós chegamos? E uma pessoa assim, não tinha um bom conteúdo para passar. Pior é isso, irmãos. E jovens, né? Principalmente jovens. Daí então, o Senhor me levou a Josué. E quando nós olhamos lá em Êxodo, no capítulo 33, o verso 11, ele vai dizer que Josué, ele era um mancebo ainda, ele era bem jovem, quando ele andava com Moisés. Quem influenciou muito a vida de Josué foi Moisés. E Moisés, quando ele saía da tenda, Josué ficava lá na entrada da tenda, no pátio da tenda. Eu imagino, irmãos, Josué olhando para a vida de Moisés e desejando aquilo que Moisés tinha. E Moisés não tinha pouco, né, irmãos? Ele pensava, se eu pudesse entrar nessa tenda e ver como é que ele fala com Deus. Que desejo tinha no coração desse jovem de conhecer aquele Deus. Irmãos, hoje, esse lugar, ele está aberto para nós. Você entende isso? Josué tinha restrição, mas nós hoje não temos. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus cara a cara, assim como um amigo. E nós temos essa oportunidade hoje, meus irmãos, de entrar na presença de Deus e falar face a face com o Senhor. E só depende de nós, irmãos. Deus está sempre ali. Deus está sempre esperando cada um de nós, que nós entremos na tenda para falar com Ele, desejar esse Deus. Aleluia. E Josué, na sua juventude mesmo, que eu acho tão importante, eu sempre digo, jovens, não desperdicem a sua juventude. Não desperdicem. Se você conhece um pouquinho a Deus hoje, procure conhecer mais. Não perca seu tempo com esse mundo, porque não vale a pena. Tá aqui alguém que já desperdiçou a juventude, longe do Senhor, e hoje se arrepende por isso. Não desperdice, irmãos, você que está com 30 anos ainda é jovem, não desperdice o que você pode ter de Deus, de Cristo, de intimidade com o Senhor. É muito triste pensar que a gente passou a juventude, a gente foi conhecer a Deus mais tarde. Quanto tempo perdeu? E Josué conheceu um libertador bem cedo. Moisés tipifica Cristo, né? Que libertou o povo do Egito. Cristo nos libertou do Egito, do mundo. Então Josué, ele conheceu esse libertador e ele desejou andar com esse libertador. Havia nele um fogo aceso, um coração ardente pelas coisas do Senhor. Não foi por um acaso, irmãos, que lá na frente Deus escolheu ele. O capítulo 1 diz assim, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou a Josué, filho de Nun. Não, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, que tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Irmãos, o Senhor chama aqui Moisés e Josué de servo. E eu entendo, irmãos, que antes
de nós começar um ministério, a gente ter desejo, almejar qualquer coisa, a gente tem que ser um servo. Nós temos que ter um coração de servo. Servir a Deus em todo lugar. A partir do momento que nós conhecemos a Deus, tem que arder dentro de nós, dentro do nosso coração, um coração de servo. Que serve primeiro ao nosso irmão, à nossa igreja, às pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que conforme a gente vai servindo, o tempo vai passando, Deus vai delegando. Se a gente é servo, humilde nas pequenas coisas, Deus vai querendo dar mais para nós. Tem pessoas, irmãos, que querem algo de Deus, mas não sabem ser servo. Não sabem nem se submeter a uma autoridade que está sobre eles, às vezes dentro da igreja. Em lugar nenhum, porque quando não sabe nem dentro da igreja é difícil se submeter a qualquer outra pessoa, porque existe dentro dessa pessoa, então, um orgulho. E Deus não trabalha na vida do orgulhoso. Ser servo significa ser humilde. Vem de humildade. E Deus ama, irmãos, a nossa humildade. Diante de Deus isso é uma grande virtude, é um grande valor. Então você tem um desejo de fazer alguma coisa, aprenda primeiro a ser servo, a servir a Deus ali onde você está, nesse lugar. Seja servo dentro da tua casa, meu irmão. Sirva ao teu marido, aos teus filhos, sirva aqueles que te acompanham, que estão ao teu redor. Mostre para eles o que é ser servo, porque eles não sabem, irmãos. O mundo conhece um orgulho. Quando a gente mostra para aqueles de dentro da nossa casa o que é ser um servo, eles começam a ver a identidade de Jesus na nossa vida. Nós começamos a mostrar para os nossos, e são os nossos que nós temos que ganhar primeiro. É os nossos, irmãos. Mesmo que se leve anos. Eles têm que olhar para nós e ver Cristo na nossa vida. Marido, seja servo para a tua esposa. Esposa, seja servo para o teu marido. Filhos, sejam servos para os teus pais. Obedeçam. Tenha humildade. Deus se agrada disso, meus amados. E como Josué, nós fomos escolhidos, irmãos. Fomos escolhidos porque Deus acreditou um dia em cada um de nós. Deus apostou em cada um de nós. Você não está aqui por um acaso, caiu de paraquedas nessa igreja, veio. Não, irmãos. Deus apostou na tua vida. Você tem valor e é precioso para o Senhor. Existe um propósito para a tua vida aqui, na tua casa, na vida dos teus. Existe um propósito. Nós temos que entender isso. E Deus começa falando com Josué. A partir do versículo 4 diz assim, ó: desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Irmãos, Deus, Ele faz uma promessa para Josué. E daí Ele olha, quem sabe, para o coração de Josué, e Ele vê medo. Porque nós, seres humanos, a gente tem tendência a fazer comparação. A se comparar com as pessoas. E Josué, quem sabe, se Deus escreveu, esforça-te, tem bom ânimo, é porque Deus viu no coração de Josué alguma coisa, irmãos. Quem sabe o medo de que, como é que eles vão me ver? Eu vou substituir alguém que fez muitos milagres, que através dele, Deus fez muitos milagres. Imagina, era uma grande liderança, Moisés, na nação de Israel. Eu acredito, irmãos, que qualquer um que fosse substituir Moisés ia ter uma grande dificuldade de não se comparar. A gente tende a se comparar muitas vezes, né, com as pessoas. A comparação não é de todo ruim, mas ela não deve ser para a gente
se diminuir. Porque Deus dá na medida para cada um que Ele quer, irmãos. Ele usa a maneira que Ele quer, cada um da maneira dEle, da vontade dEle, do jeito dEle. Uma comparação, a gente não deve comparar, mas a gente deve ter uma referência. Moisés teria que ser uma referência para Josué. Se ele fez, eu também posso. Se o pastor Marcos prega e eu tenho desejo no meu coração, eu também posso. É assim que tem que ser a comparação nossa. Ter referências, irmãos, não ter ídolo. Moisés não era um ídolo no coração de Josué. Porque o único ídolo do nosso coração tem que ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não podemos ter ídolo, nos espelhar em pessoas e o mundo tem ídolos. O mundo tem muitos ídolos. E Deus conhece o nosso coração. O único ídolo é Deus no nosso coração. Tem que ser. Irmãos, quando Deus disse, tem bom ânimo, te esforça, é uma das coisas que vem para a nossa vida, o desânimo, né? A gente começa alguma coisa, um ministério, um projeto, vem o desânimo. Tantas são as lutas da vida e tudo, na igreja principalmente, as coisas de Deus principalmente, o diabo tende a colocar desânimo no coração do crente, para parar, dizendo, não vou conseguir. Irmãos, vocês não fazem ideia a guerra que é para estar aqui em cima. A cada vez que o pastor convida para pregar, o diabo vem no meu ouvido e diz, não, eu não vou mais pregar, porque não é para mim estar lá. Não é. O que eu vou fazer lá? Eu não posso. O diabo, ele vive no meu ouvido. Mas o que eu já entendi, irmãos? Que se o pastor me convida, é porque é Deus que está mandando ele convidar. Eu entendo, eu vou por esse lado, irmãos. Aí eu pego a minha incapacidade e eu coloco nas mãos do Senhor. É o que a gente tem que fazer, irmãos. Senão a gente nunca vai fazer nada para Deus. Muitas vezes, cada pregação, irmãos. Só que eu decidi no meu coração assim, Senhor, eu não quero dizer não para Ti. Eu sempre digo para a Priscila, filha, eu não quero dizer não para Deus. Eu quero dizer sim, porque se eu estiver dizendo não para o pastor Marcos, não é para o pastor Marcos. Eu entendo, irmãos, que é para Deus. Porque a obra não é do pastor Marcos, a obra é de Deus. A gente vê sim, tanta gente tão capaz, o pastor Marcos tão capaz, um homem que tem a palavra na mente. Mas eu quero dizer sim para o Senhor. Eu quero dizer, Senhor, eis-me aqui. Quem sabe hoje eu dou um passo assim, amanhã Ele me capacita mais. Hoje eu dou um passo, depois Ele me capacita de uma maneira melhor. É assim que eu acredito, irmãos. Porque também Deus não força nós a nada. Ele nunca vai me forçar a vir aqui para cima se eu não quiser. Sabe o que vai acontecer? Ele vai colocar outro. Ele vai levantar. Se Ele tem vontade de colocar uma mulher aqui para ser alguém que vai pregar, para até nem que seja só por um exemplo, irmãos. Nem que seja, eu digo, Senhor, se eu for um bom exemplo para os meus irmãos, se eu for uma boa influência para os meus irmãos, para eles, eu acho que isso eu já estou fazendo. Eu acho que um dia eu vou chegar diante do Senhor e Ele vai dizer, Raquel, o teu propósito, ele foi cumprido. Talvez hoje eu pense, Senhor, mas eu não... Ele vai dizer, Raquel, não, era esse o teu propósito. Entendeu, irmãos? Era para isso que eu te chamei. As irmãs lá estão olhando para ti, não sei o que as irmãs... Mas quem sabe Deus um dia vai dizer isso para mim, irmãos. Elas olham para ti e veem que tu subiu lá em cima, então elas vão fazer alguma coisa para mim. Você fez, irmãos, e que seja assim, é isso que eu desejo no meu coração. Que eu chegar um dia na eternidade e Deus dizer, vinde, filha, vinde. Tu fizesse sim, tu cumprisse o teu propósito, porque de certo eu vou chegar lá ainda na dúvida, né, irmãos? A gente é bem assim, né? Tanta dúvida no nosso coração, tanta incerteza, coração duvidoso, né? E a palavra de Deus diz que é mesmo assim, irmãos. Enganoso é o coração do homem,
cheio de dúvidas, cheio de incerteza, e quem vem aqui em cima não é muito diferente de ti, irmãos. A gente só se dispõe a dizer sim e pronto, em nome de Jesus, né? Aleluia. No versículo 7, Deus dá direção, né, para Josué seguir. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, irmãos. Imagina, 3 vezes aqui Deus diz para Josué, porque o desânimo é coisa ruim, irmãos, na vida do crente. Ele paralisa. Tem muito bom ânimo, Josué. Só faltou Deus dizer: pega e vai, senão tu vai e faz, deixa de ser medroso. Então somente esforça, tem bom ânimo, muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A importância, irmãos, da palavra de Deus na nossa vida. Aqui Deus diz: Josué, pega a minha lei, observa, não te desvie dela, não vai nem para a direita, não vai para a esquerda, não existe, o caminho é direito, é reto, a minha lei é reta, é justa, é boa, medita nela, observa. Irmãos, não é por um acaso, deixa eu dizer para vocês, que quase todo pregador que vem aqui na frente fala da importância de nós ler a palavra de Deus, irmãos. Do crente, do cristão, lê a palavra de Deus. Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A palavra de Deus, ela serve como um protetor para o crente. Ela protege. Quando nós vamos pecar, irmãos, o Espírito Santo logo pega a palavra e joga. Aquilo que nós lemos, Ele joga dentro de nós. Ele diz: está aqui a palavra, estás vendo? Tu está pecando. E quando a gente não lê, não sabe, não conhece, o Espírito Santo não vai fazer, porque a gente nem lembra da palavra, irmãos. Por isso é importante ler a palavra diariamente. Diariamente, irmãos. Meditar nela. Não é por um acaso que isso é tão falado dentro da igreja. Louvado seja Deus. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O perigo de não ler a palavra, irmãos, é deixar de ser um crente que cresce espiritualmente. A palavra, ela dá um crescimento, e nós não podemos continuar menino na vida espiritual. A gente corre risco. O menino, ele tem que ser cuidado diariamente. A gente vê pelas crianças, né? Diariamente, uma criança tem que ser cuidada. Tem que ter alguém em cima dela sempre, porque senão ela se perde, ela se machuca. Ela morre até. Daí o perigo de não ler a palavra e continuar menino na vida espiritual. O que Deus quer de nós, irmãos? Uma igreja crescida, madura, que pode receber, não precisa estar recebendo leite, mas pode receber já uma comida forte. Quando Deus fala na igreja, Ele recebe aquela palavra e ele sai fortalecido, ele não sai ofendido. O menino, ele sai ofendido. Ele sai entristecido com o pregador. Porque só prega aquilo. Não, irmãos. Vamos ser maduro espiritual. Existe em Cristo uma plenitude para ser alcançada. Nele está toda a plenitude que o crente precisa. Ser pleno em Deus. Ser crescido em Deus. Aleluia. Verso 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Há uma promessa, irmãos. Há uma promessa
o Senhor não nos deixaria só. Mateus 28, 20. Eis que eu estou convosco todos os dias. João 14, 18. Não vos deixarei órfãos. Então não tem desculpa, irmãos. Deus está com nós. Deus está na tua vida. A ajuda vem dEle. É possível. Irmãos, e nós estamos falando de Josué. Um homem que foi livre. No meio de tantas pessoas. De tantos que saíram do Egito. Que foram libertos do cativeiro do Egito. O único que realmente mostrou que foi livre foi Josué e Caleb. 2 pessoas. Daquela multidão de homens e mulheres, 2 homens que realmente tiveram atitude de alguém que foi tirado do Egito e foi liberto verdadeiramente. Irmãos, Deus pede de nós que nós olhemos para a vida desse homem e pegamos os exemplos dele. Deus nos chamou para ser uma igreja livre. Existe uma liberdade em Cristo a ser alcançada por cada um de nós. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, se verdadeiramente nós seremos livres, é porque verdadeiramente deve existir uma liberdade falsa. Se Cristo nos promete uma liberdade verdadeira, é porque existe a falsa. E nós sabemos que existe. Porque o mundo se considera livre. E liberdade para o mundo é fazer tudo o que quiser. Isso é liberdade para o mundo. Mas o Senhor nos chama para viver a liberdade nele, dele, que Ele nos deu. Nós fomos livres para libertar, irmãos, em Cristo, os outros, as outras pessoas. Cristo em nós vai libertar as outras pessoas que nós alcançar. E para nós termos a liberdade, nós somos livres para termos a liberdade, irmãos, de escolher pecar ou não pecar. Até eu disse para o pastor Ricardo, acho que tu pregou a minha palavra, um pedaço da minha palavra, já no domingo, mas eu disse, mas amém. Deve ser essa, o Senhor deu e Ele confirmou. Irmão, você é livre. Em Cristo existe uma plenitude, uma liberdade plena para cada um de nós, para escolher se o pecado domina a nossa vida ou se nós somos dominados por ele. Há uma liberdade em Cristo. Nós podemos dizer não. Quando o pecado vier para nós, irmãos, o que é que nós temos que pensar? Não, eu sou livre em Cristo para dizer não para esse pecado. Eu sou livre em Cristo para ser um testemunho vivo do amor de Deus para as outras pessoas, mesmo que a minha carne berre e diga que minha vontade é pegar e falar tudo que eu tenho para falar para essa pessoa. Não, eu tenho que dar um testemunho, eu tenho que me calar na hora certa. Eu sou livre para isso, para dizer um não para a minha carne. Eu vou me calar, língua, fecha a boca, fecha. Eu sou livre para isso. Jesus nos libertou para isso, irmãos. A gente tem que, na hora que vinha a tentação, entender que a liberdade já foi conquistada na cruz por nós. E a gente tem que usar dessa liberdade. A liberdade é poder fazer escolhas, irmãos. O prisioneiro, ele não tem escolha. Se a gente não está conseguindo dizer não para aquele pecado que nos aprisiona, é porque ainda existe um cativeiro na nossa vida, ainda existe uma prisão na nossa vida, que tem que ser quebrada, que nós temos que levar aos pés da cruz, e dizer, Senhor, o Senhor já me libertou disso, e eu quero viver essa liberdade.
É um processo. A salvação a gente tem que entender, irmãos. Ela é imediata. Recebe Jesus, é salvo. Se morrer, já vai para o céu. Mas a santificação é um processo que nós temos que entender. Tanta gente vem para a igreja, irmãos, não entende esse processo. E acha que é só com ele. Sai da igreja desanimado, entristecido, porque não consegue. Por isso tem que conhecer a palavra, aplicar na vida. Aplicar a palavra na nossa vida, todo dia tentar aplicar. A liberdade foi conquistada na cruz por nós, ela já foi feita. Cristo nos chamou para vivermos livres do pecado, daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos condena. Porque o diabo, ele usa isso para nos condenar. Diariamente, aí a gente peca, não consegue se libertar, e o diabo vem e acusa, porque ele é acusador dos crentes. E nessa acusação a gente pega para a gente e acaba desanimando. E é um processo que nunca consegue, irmãos, nunca consegue se firmar em Deus. Ser cheio do Espírito, viver uma vida plena no Senhor. A gente tem que entender a palavra, entender. A palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir, mas eu sempre digo, primeiro tem que entender o que eu estou ouvindo, o que eu estou lendo. Para pegar essa palavra e aplicar ela, e entender que eu tenho que aplicar ela, que senão ela não vale nada. Ela não tem valor se ela não é aplicada na nossa vida, meus irmãos. Gálatas 5:13 diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Coloca ali, irmãos, Gálatas 5, do 1 e o 2. Que é muito tremendo, irmãos. A palavra de Deus. Eu vou ler aqui para não procurar ali. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Irmãos, não vai ter valor algum se nós nos deixar de novo debaixo do jugo do pecado. Essa confissão de fé, essa vida que nós queremos levar, se o pecado continua dominando a nossa vida, Cristo não vai nos aproveitar de nada. Precisamos, irmãos, estar atentos. 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E o que é que eu entendo, irmãos? Que a nossa liberdade, para ser verdadeira, como Jesus disse que nós teríamos, porque foi Jesus que prometeu, né? Ela passa por uma comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus. Ela tem que passar por uma comunhão íntima, para a gente poder, irmãos, porque é difícil vencer o pecado. Nós na nossa carne, a gente não vence. É só através do Espírito. Quando a igreja ela não tem a doutrina da comunhão com o Espírito Santo, outros caminhos são ensinados para a salvação do homem, irmãos. A igreja que tira a doutrina do Espírito Santo, da comunhão com o Espírito Santo, outros caminhos vão sendo colocados para a salvação do homem, e a gente sabe, cada um de nós aqui sabe do que eu estou falando. Muitos caminhos são ensinados para a salvação. Somente o Espírito Santo revela Cristo para nós, que é o caminho para a salvação. Aleluia. E o Espírito Santo, irmãos, ele vem para nos santificar. Ele nos ajuda a fazer o que agrada a Deus. Ele nos santifica pela palavra, pelo próprio Cristo. O Espírito Santo ele vem para santificar a nossa vida através de Cristo. Ele não nos leva para outro caminho. Tantas heresias, tantas doutrinas erradas são pregadas, e muitas vezes através da palavra, sem a direção do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não engana. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade.
Aleluia. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, Josué 3 e 5. Josué disse para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quando nós nos santificamos, irmãos, nós vemos maravilhas na nossa vida. A igreja do Senhor vê maravilhas no meio dela. Mas tem que haver a santificação. Porque o Espírito Santo, ele não age fora da santificação. De nós não buscarmos, de nós não dizer não para o pecado. Nós nos afastarmos daquilo que entristece o Espírito. A palavra diz: enchei-vos do Espírito. O Senhor deseja que cada um de nós buscamos ser cheios do Espírito, irmãos. O homem que é livre, que recebeu a liberdade no Espírito, a liberdade que Cristo prometeu, ele chega até o final da jornada dele, firme em Deus, irmãos. E Josué é esse exemplo de vida para nós, porque com 110 anos, Josué já velho, ele ainda era livre, ele proclamava a palavra, as palavras do Senhor. Ele não esqueceu o que o Senhor tinha falado para ele muitos anos depois. Josué 23 e 6, irmãos, coloca ali para nós. Já velho, ele falando ao povo ainda, ele ministrando, ele certo da liberdade que ele tinha. Esforçai-vos muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Irmãos, isso foi o que Deus falou para ele lá no começo do ministério dele. Ele tinha guardado no coração dele, na mente dele, o que Deus falou lá no início. Ele já estava com 110 anos de idade, irmãos. Ele estava partindo e ele não tinha esquecido o que Deus tinha falado para ele. Ele tinha no coração, ele tinha guardado a palavra no coração dele para permanecer firme, para não se afastar do Senhor. Josué, na sua velhice, com convicção, disse, inspirado pelo Espírito Santo, um versículo tão conhecido, irmãos. Podia todo o povo não querer mais servir a Deus. Ele estava instruindo o povo. Sirvam a Deus, porque se vocês não quiserem, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Aleluia. A nossa liberdade em Cristo, irmãos, ela vai influenciar a nossa casa e a nossa geração, a nossa igreja, aqueles que estão ao nosso redor. Aquele que é livre em Cristo, ele é um influenciador do bem, um influenciador do céu, das coisas eternas. Ele não influencia para o mal, ele leva quem ele pode junto para o caminho do Senhor, para servir ao Senhor. Quando você está perto de uma pessoa que realmente foi livre em Cristo, você conhece, você quer o céu, porque essa pessoa te influencia, essa pessoa te diz coisas boas, essa pessoa te bota para cima, ela nunca te bota para baixo, ela te dá bons conselhos. Aquele que é liberto em Cristo aconselha para o bem, não aconselha para o mal. Quer que todos que estão perto deles também vivam a vida, uma vida livre, uma vida de liberdade. Porque essa é a verdadeira vida, irmãos. Ser livre em Cristo, para dizer não para o pecado, não para o sistema maligno desse mundo que nós estamos vivendo agora. A gente está vendo horrores. Eu estava vendo hoje tarde, deve ser verdade, que lá onde está pegando fogo, eles montaram uma igreja de ETs, irmãos. A pessoa filmou e eles estão adorando os ETs. Botaram imagem dos ETs. Uma coisa assim, a pessoa falar, ele achou assim um absurdo aquilo, e também eu.
Parece mas eu vi, deve ser porque é um influenciador, uma pessoa que tem um canal crente e bem forte. Ele disse, irmãos, olha onde a humanidade chegou. E ali eles têm um monte de imagem, a imagem do ET vestido de... uma coisa assim, bem diabólica, irmãos. Parece que a humanidade não tem mais o que inventar. Não nos deixemos, meus amados, ficar cativo desse mundo. Cristo já nos deu a liberdade para nós dizer não para o pecado, sim para Ele. Cristo quer uma igreja santificada, porque Ele quer fazer maravilhas no nosso meio. Eu creio nisso, irmãos. E é a santidade de cada um de nós, na nossa busca diária. Busca aqui na igreja, busca em casa, busca diária pelas coisas de Deus, pelo que é eterno, pelo que é sagrado, pelo que é santo. Porque o Senhor quer uma igreja santa, para libertar aqueles que hoje estão indo para o inferno, e são milhares. Se 2 pessoas, eu sempre penso isso, irmãos, da multidão que saiu do Egito, 2 pessoas daquela multidão, daquela geração que saiu como adulto, 2 pessoas entraram na terra prometida. Olha, ainda hoje, irmãos, olha o perigo que nós corremos se nós não dermos atenção às coisas de Deus. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação, irmãos, que foi proclamada, está sendo proclamada todo dia. Mas a humanidade fecha os olhos, mas nós não somos aquele que retornamos atrás para o Egito. Não, irmãos, nós somos como Josué, nós somos libertos. Cada dia o Senhor quer te libertar de algo novo, porque o diabo vem e joga uma coisa, a gente diz não, ele vem e joga outra, a gente diz não, Cristo já me libertou, eu posso, eu vou conseguir. Irmãos, e não desista de lutar. Na vossa perseverança, alcançarei as vossas almas. Ele vai conquistar nossas almas através da nossa perseverança, de seguir em frente, não desistir. Não desista das coisas de Deus. Não desista da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, meus amados. Eu deixo essa palavra de Deus para a tua vida. Coloque-se de pé. Eu creio que é o que Deus tinha para nós essa noite. Aleluia. Obrigado, Deus. Vamos adorar o Senhor. Adore ao Senhor. Se você puder, na sua casa, pegue o livro de Josué, leia o que Deus fez na vida de Josué. A partir do momento que ele aplicou o coração dele a dar ouvidos à voz do Senhor, o que Deus fez, irmãos, Deus fez o sol parar. A Bíblia diz que é o sol parar, mas eu entendo que é a própria terra parar, para que o povo dele tivesse vitória. Olha o que Deus pode fazer pela vida daquele que é temente, é Ele que busca Ele. Irmãos, a tua batalha já foi vencida na cruz. Creia nisso. Você pode sim em Deus ser livre de tudo aquilo que está te aprisionando hoje, que está te impedindo de prosseguir em vitória. Em nome de Jesus eu creio. Vamos adorar o Senhor.